porque sois tão tímidos, homens de pequena fé, e levantando-se repreendeu os ventos e o mar, e fez uma grande bonança. Versículo 27. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Toda a igreja, versículo 27. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Amém? Pode sentar, o irmão orou, glória a Deus, da parte da pessoa de Jesus. Porque nós sabemos que Jesus, Ele é o mesmo Deus que opera ontem, hoje, e opera a eternidade. Ele opera no passado, no presente e no futuro. Ele é o homem que é o alvo, o princípio e o fim. Nada para Ele é impossível, porque Ele é o Criador. Ele criou todas as coisas foram feitas por Ele. Então Ele tem autoridade de comandar a natureza. A voz dele é a autoridade do céu e da terra. E quando o Senhor fala, o céu abre e a terra estremece. Esse Jesus que fez esse milagre, ele está aqui. A Bíblia nos fala que Jesus, ele estava dormindo, porque Jesus estava cansado. Porque se nós voltarmos um pouquinho aqui no capítulo aqui, nós vamos ver que Jesus, ele curou a sogra de Pedro. E quando ele fez esse milagre ali, Pedro, ele morava em Cafarnaum. O milagre que ele fez foi em Cafarnaum. Quando muitas pessoas ficou sabendo, muitas pessoas ali ficou sabendo dessa cura, e foram multidão. Pessoas de qualquer tipo de enfermidade foram curadas, foram libertas, porque onde Jesus passava, cego enxergado, paralítico andava, morto ressuscitava. Não importava a tempestade, não importava o problema, porque para Deus nada é impossível. Jesus acalma a tempestade porque todas as coisas foram feitas por Ele, por intermédio dele. E sem Ele nada do que foi feito se fez, nada. A Bíblia nos fala em João 15,5 a partir dele: sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus. Agora imagina eu e você com Jesus no barco, tudo vai bem, mas se nós estivermos no barco e não tiver Jesus, as coisas estão erradas. Glória a Deus. E por isso Jesus, quando entrou naquele barco, ele estava muito cansado. Ele tinha feito muitas obras. Glória a Deus. Mas quando aqueles homens, quando os discípulos viram ali aquela tempestade, aquele vendaval, glória a Deus, aleluia. Quando eles viram ali aquela tribulação, glória a Deus. Às vezes, irmão, nós falamos que temos fé, mas na hora que nós somos provados pela nossa fé, aí nós falhamos. Uma vez, muitos anos atrás, eu era novo convertido, e eu estava assim, pela minha ignorância e falta de conhecimento, de entendimento, irmão Luciano, eu falava assim: eu saio qualquer hora de casa, porque Jesus está comigo. E teve um certo momento que eu estava andando na frente de Deus. Deus não estava comigo. Aí Deus usou uma irmã lá no hospital e falou assim: irmão, tem um irmãozinho aqui que está andando na frente de Deus. E quando Deus usou esta irmã, passou o dia, eu fui esperar um irmão lá no Parque Pelágio, que ele era vigiar lá no Guanabara, isso tem muitos anos. Deu 10h30, 11 horas, nada que esse irmão aparece. E eu voltei para casa, morava naquela coavinha perto de João Vaz. E a hora que eu voltei para casa, já estava escuro, fui descer uma baixada, e veio ali o Senhor do meu lado. Na época eu era mais novo. E naquele momento, cadê um homem que disse que tinha fé? É nessa hora que a nossa fé é provada, irmão. É nessa hora que Deus te prova. É como os discípulos que estavam aqui, porque os discípulos, irmão, eles
não entrou no barco sem a ordenança de Jesus. Como o irmão falou, sem a ordem de Jesus. Jesus deu uma ordem. E se ele deu uma ordem, ele é fiel e justo para cumprir as promessas. Chega e canta lá na Xinga, e eu descendo, estava esse Senhor do meu lado. Cadê minha fé? A Bíblia que eu estava com ela na mão, uma Bíblia pequena, aquela Gesipe, eu peguei, explodi a Bíblia debaixo do braço, já agi na carne. Você mexer aqui para pensar que eu estou com alguma arma, alguma coisa, ele vai correr. Realmente isso aconteceu, ele adiantou, passou um pouquinho, começou a voltar, irmãos amigos, começou a correr. Glória a Deus. Mas amém. Os irmãos estão contando testemunho aqui. Aleluia. Mas Jesus, Ele é o Deus do sobrenatural. Ele é poderoso para fazer muito mais, além do que nós pedimos ou pensamos. Ele faz. Porque os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Porque não somos nós que escolhemos o Senhor, mas o Senhor nos escolheu, nos nomeou para que nós vamos e damos fruto, a fim de que tudo quanto você pedir ao Senhor crendo em oração receba. Aleluia. Deus está aqui nesta noite. Deus tem bênçãos aqui recalcadas, sacudidas, transbordantes, sem medida. Deixe Jesus entrar contigo. Deixe Jesus entrar no teu ser, na tua alma. Abra a porta do teu coração para que Ele venha fazer morada. Este mar aqui era o grande mar da Galileia, mas na verdade era um lago. Segundo os historiadores, era o maior lago que tinha. E quando Jesus falou que ia atravessar o outro lado, ele ia atravessar pela Gandara. Mas quando veio aquela tempestade, os discípulos ficaram apavorados, ficaram com medo. Glória a Deus. E acordou o mestre e falou: Senhor, socorre-nos. Irmão, eu meditando nessa palavra, às vezes, irmão, nós achamos que nós somos um super-herói. Às vezes achamos que somos 100%, mas nós somos de altos e baixos. Tem momentos na nossa vida que nós estamos mais avivados, mais animados, mais alegres. Mas tem momentos que nós estamos cabisbaixos nas nossas vidas. Mas quando você está buscando, está na presença de Deus, e o teu vaso está cheio de azeite, e quando você começa a naufragar, o Senhor derrama um pouquinho da unção do óleo para te animar, para te avivar, para te despertar, para te alegrar, para te dar força, para te dar coragem, para te dar ânimo, para que você venha vencer. Chegou falando mais. Aleluia! Eu aqui fiz 3 características sobre a tempestade. A primeira característica é a tempestade que atraímos sobre as nossas vidas. Lá no livro de Jonas, vai falar que Jonas era filho de Amitai, e que Jonas, o Senhor, ali chamou a Jonas para ir em Nínive. E a Bíblia vai nos falar que Jonas, ele levanta, mas não é para ir para Nínive. Ele vai lá para Jope, ele pega um navio para Tarso e paga a passagem para fugir da presença de Deus. Agora, irmão, fugir da presença de Deus não tem jeito. O salmista lá no Salmo 139 fala assim: olha, ainda só subir nos lugares mais altos, ali o céu está. Se eu descer no
mar, ali nas profundezas, e colocar uma cama ali, o Senhor está, para onde eu irei? Glória a Deus. Não tem jeito, irmão. Eu fiquei sabendo uma historinha, que um rapaz, ele tinha um amigo, e esse amigo dele era crente, e ele levou esse amigo dele lá no meio da selva, no meio da mata, e ele falou para ele: olha, aqui você pode fazer o que você quiser, mas ele falou assim: você consegue me esconder de Deus? Eu falei: não tem jeito não, de Deus ninguém esconde. Chega, canta lá baixinho. Mas aqui, às vezes nós mesmos atraímos tempestade, luta, dificuldade, tribulação sobre as nossas vidas, como o profeta Jonas, que o Senhor falou para ele: responde, levanta-te, vai à grande cidade Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas capítulo 2, Jonas se dispõe, mas é para fugir da presença do Senhor. E por causa da desobediência de Jonas, Deus permitiu e lançou sobre o mar um forte vento, e fez do mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar, ou a quebrar, ou a naufragar, ou estava perto dele barco afundar. Glória a Deus. Mas a Bíblia fala que aqueles homens que estavam ali, eles lançaram a sorte, e a sorte saiu sobre Jonas, e eles perguntaram para Jonas: que ocupação é a tua? Eu sirvo ao Deus dos Hebreus, tudo que está acontecendo aqui é culpa minha, me lança dentro do mar, e a tempestade vai acalmar. A Bíblia fala, que é interessante nessa passagem aqui, irmão, que aqueles outros agora, que não temiam a Deus, passou a temer a Deus. Eles ficaram até com medo de lançar Jonas dentro do mar, não foi? Mas eles lançaram Jonas. Aí Deus providenciou um peixe que viesse e engolisse a Jonas. E Jonas ficou 3 dias e 3 noites ali no ventre do peixe. E a Bíblia fala em Jonas capítulo 2 que da sepultura eu clamei ao Senhor, do inferno eu clamei ao Senhor, e o Senhor me ouviu. Às vezes, irmão, nós clamamos o Senhor só quando as coisas pastor apertam, quando as coisas acostam do nosso lado, quando está tudo bem, nós não buscamos ao Senhor, porque nós somos acomodados. O ser humano, ele é acomodado. Não é assim? Ele é acomodado. Mas agora, diante da dificuldade, diante do medo, Deus permitiu o propósito dele cumprir. Quando agimos como Jonas e fugimos do chamado, atraímos tempestade sobre a nossa vida. Este é o primeiro tipo. Glória a Deus. Quando nós pegamos esse exemplo a nós, e eu estava meditando na Bíblia, e eu estava orando de madrugada, e o Senhor me levou lá em Saul. Saul, quando ele, segundo os estudiosos da Bíblia, Saul, ele passou mais 38 anos mais afastado dos caminhos do Senhor do que dos caminhos do Senhor. E a Bíblia vai falar que Saul, ele foi envergonhado ali. Não só Saul, mas o exército de Israel foi envergonhado diante de Golias, porque Saul não tinha mais intimidade com Deus, não tinha mais comunhão, ele estava afastado dos caminhos do Senhor. E a Bíblia fala que aquele gigante chegou a Golias, foi 40 dias de manhã e à tarde, ele desafiando os exércitos de Israel. E se Saul tivesse na presença do Senhor, não precisava dessa tempestade. Se ele estivesse obedecendo ao Senhor, não precisaria dele passar essa situação. E a Bíblia nos fala também que lá na frente, nós vemos Samuel dando
fazer. Deus estava dando a última chance para Saul matar o rei dos amalequitas. Deus tinha mandado Saul destruir todo mundo, criança, e não sobrar ninguém. Mas a Bíblia fala que Saul, ele desobedeceu ao Senhor, ele desprezou a palavra e poupou o melhor dos gados, o melhor das ovelhas, e poupou o rei Acabe ainda. Glória a Deus. O que eu quero dizer é isso, irmão. Quando nós não obedecemos ao Senhor, não andamos na vontade, não fazemos a vontade de Deus, nós atraímos, em vez de ser bênção, nós atraímos tempestade ou maldição para a nossa vida, como diz lá em Deuteronômio. Mas quando nós andamos na vontade de Deus, nós fazemos segundo a vontade, andamos em santidade, andamos em obediência para com Ele, nós temos mais força, irmão, mais fé e mais confiança no Senhor, e nós recebemos bênção da paz do Senhor. Qual a definição de tempestade? Tempestades são nuvens carregadas de chuva, que também produz relâmpago. Todas as tempestades são perigosas. Olha, irmão, não sei se esse irmão lembra. Teve um tempo aqui em Goiânia, ficou muitos anos sem chover. Ficou naquele calor muito quente. Agora está tendo muita chuva, está tendo muito alagamento. Glória a Deus. Mas o que eu vejo nisso, Sandy? Eu olho lá para fora, lá para a Flórida, para lá, a tempestade, a furacão, a maremoto. Em São Paulo, às vezes a tempestade é tão forte que vem, que alaga, que leva carro igual carregar um brinquedo, irmão. Nós aqui ainda estamos sendo abençoados ainda. Cheio de povo ainda. Deus ainda tem um remanescente aqui que adora o Senhor em espírito e em verdade. Ainda tem um povo que clama a Ele, aleluia. É por isso que Deus tem feito balanço, irmão. Cheio de povo, vamos lá. Eu posso sentir aqui a presença dele. Mesmo que levante a tempestade, o Senhor sempre está no controle. Mesmo que ainda venha o vendaval, mesmo que ainda venha a tribulação, as provas, mas o Senhor está no controle. Canta lá baixinho, canta lá baixinho. Glória a Deus, Pai. Segunda característica da tempestade que não leva, as tempestades que não levam a subir de nível, ou seja, o nível espiritual. As tempestades, em vez de ser abençoadas, nos levam para baixo. Glória a Deus. Porque, irmão, não é todas as tempestades que vêm da parte de Deus. Mas quando você e eu servimos ao Senhor, somos servos dele, é como o presbítero Luciano aqui deu testemunho, contando da mãe dele, que lá naquela terra não tinha água, mas Deus honrou a fé da sua mãe. Hoje, irmão, eu estava conversando com a senhora ali, tem lugar, a senhora ali estava conversando aqui, eu lembrando, tem lugar que Deus está dando sinal sobre a volta dele, porque tem lugar, deserto, irmão, que não chovia, agora está chovendo. Camelo está sendo levado nas águas. Aleluia. A palavra de Deus está cumprindo, irmão. Chegou, falamanai. Em Mateus 8, 23, 27, temos um relato de tempestade que assola o barco, onde Jesus e seus discípulos estavam atravessando o mar da Galileia. O barco que o levava era varrido pelas ondas, muito forte, que agitava terrivelmente as águas, e Jesus estava dormindo. Glória a Deus. Jesus estava dormindo porque estava cansado. Mas ali, irmão, quando Jesus estava dormindo, o Pai estava no controle, porque ali, sempre que Jesus falava, ele falou assim: olha, tudo que eu faço aquilo que o Pai indicou. Nada eu faço de mim mesmo. O Pai está em mim, eu estou nele. Então Jesus, irmão, ele é eterno, ele é Deus. Se nós olharmos para a Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, é uma só pessoa, ou seja, o Deus Trino.
Ele tem 3 atributos exclusivos, no qual eu e você não temos. Ele é o que? O onipotente e o poderoso. Ele tem a onisciência, ele sabe todas as coisas. Ele sabia que você estaria aqui nesta noite. Ele é onipresente, ele está aqui, aleluia. Ele sabe o ontem, o hoje e o amanhã. Ele foi além que nós podemos, irmão. Tudo está no controle da natureza, o vento. Porque você aquieta-te e saber que eu sou Deus e serei exaltado entre as nações. Agora eu vou cumprir o mar, dizendo: acalma-te. Ali é a voz de Deus. Canta Lamanai. Ali é a autoridade de Deus. Você pode olhar aqui na festa, ali no casamento, na casa de Benjamim, o filho de Jesus, quando ele fez o primeiro milagre, ele estava ali naquela festa, que a mãe dele falou para ele que tinha acabado, alguém falou para a mãe dele que tinha acabado, para Maria, que tinha acabado o vinho, cheio de Kovanai. Mas Jesus falou assim: olha, a mãe de Jesus falou assim: faz tudo o que ele mandar, porque ele pode. Porque ele tem poder de transformar a água em vinho. Cheio com Faramanai. Todo o poder e a autoridade foi dado a ele. Cheio de canta, sem ele nós não fazemos nada. Cheio com Faramanai. Canta Lamanai. Eu posso sentir a presença dele aqui. Quando Jesus estava dormindo, ele estava no outro nível, na dependência e na confiança do Pai. E eu tiro lição aqui, irmão. Nós temos que estar na dependência dele. Nós temos que deixar o Senhor controlar a nossa vida. Cheio, valabachá. Porque nós temos, o Salmo fala que aquele que confia no Senhor será como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Cheio, aquela irmã de óculos ali, aquela senhora, quando eu estou olhando para a irmã, o Senhor fala para ela que eu vou fazer a obra de uma vida que ela tem orado, tem buscado, eu vou fazer uma obra. Cheio, a irmã recebe aí, cheio, canta, anda, Jesus, na sua onisciência, sabe todas as coisas. Ele está no controle de tudo, por isso ele não tinha medo de nada. E ele está falando: olha, não temas, eu sou contigo. Se tu passar pelo fogo, tu não vai queimar, porque eu sou contigo. Se tu passar pelas águas, tu não vai afundar, porque eu sou contigo. Às vezes eu estou pensando assim: olha, o irmão São Luís não sabe as ondas, não sabe o meu problema, mas o Senhor sabe todas as coisas, Ele vê todas as coisas. Porque a Bíblia fala que meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo e andem retidão. Chegou Vanagassúbia. Aquela irmã, esposa do pastor, do irmão que estava de azul, olhando para cá. Não, essa é da frente de azul, não, perdão, de rosa. Faz assim. Quando olhava para você agora, o Senhor falou assim: eu vou completar esta obra. Não sei que obra, o Senhor manda falar para você que Ele vai completar essa obra. Chegou Vanagassúbia. Fala para ela que eu vou colocar. Decanta no prumo, aquele que está torto, aquele que está desconcertado, o Senhor vai consertar. Que grande demanda, rebuliço, que tu demanda não vai ficar no prejuízo, porque Ele vai restituir tudo aquilo que o diabo tomou da tua vida, irmão. O Senhor vai restituir. O Deus da restituição está aqui nesta noite. Chegou, Vanagassúbias. Canta porque Jesus dormia no meio da tempestade, porque ele sabia que ele estava no controle. Aleluia. Não precisa você preocupar, irmão. Deus está no controle da sua vida. Tudo é para Ele, por Ele são todas as coisas. Cheio, canta, alabachai, managaxé. É falar para esta irmã: quando tu chora, o Senhor chora contigo. Quando decanta, lá o choro para durar a noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. O Senhor manda falar para você que Ele vai mudar a situação da sua vida. E você tem pedido a Ele, Ele vai colocar o ouro e a prata,
demanda, as ondas têm sido grandes, as tempestades, o vendaval, as lutas, a dificuldade, mas o Senhor manda falar para você: fica firme, não olha para a esquerda nem para a direita, olha para Ele que é autor e consumador da sua fé. Você tem feito prova com Ele, mas é o Senhor que está aqui nesta noite. O Senhor manda falar para você: abre o teu coração, decanta, filha, eu quero fazer morada, eu quero mudar as estações, decova Lamanai, quero fazer diferença na tua vida, decova, não esqueci das minhas promessas, decova Lamassai, passa os céus e a terra, as minhas palavras vão passar, filha, ainda há esperança, não está tudo acabado, só está começando o que eu tenho para ti, decova Nébias. O Senhor está aqui. Hebreus 3:8 fala que Ele é o mesmo Deus que operou ontem, hoje e eternidade. O ruim é quando você está no barco e não tem Jesus, não tem um capitão, não tem um general. Mas quando você está no barco e está com Jesus, tudo vai bem. Pode vir tempestade, pode vir vendaval, pode vir problemas, mas o Senhor te ajuda. O Senhor te toma pela mão, vai, tu és minha, tu és formosa, tu és como a menina dos meus olhos, decanta, labachulhanda. Faz assim com as tuas mãos, mandecova, neve, súbia. Tu falaste, Pai, fala comigo, lemanarraçulhanda. Filha, eis que a tia coloca uma porta aberta, e a porta que eu abro, o homem não fecha, decova, labachulhanda. Decanta, Lamanai, vou mostrar o meu poder na tua vida, tenho visto a tua fé, a tua devoção não é o preço para comigo, decova. Sou eu, Deus, que renovo todas as coisas, Elabachai. Grande mudança demanda por este ano, decova, Elabachai. Tu vai entrar por essa porta e vai falar: só o Senhor é Deus. Decanta, Lamanai, tenho visto o teu clamor pelas caladas, pelas madrugadas, digo: filha, eu amo aqueles que me amam, aqueles que me buscam pelo meu lado, me encontram e me acham. Digo: filha, estou eu entrando, né? Decanta nessa causa, estou eu, decanta, Lamanai, acalmando essa tempestade, estou eu agindo, decova, aquele propósito que tu apresentou a minha mulher, eu estou agindo e vou te dar vitória, e vou estender essa bandeira. Canta, Labachai. Quantos creem que Ele está aqui nesta noite, hoje? Porque dele, por meu dele, e para Ele são todas as coisas. Sheikov, Alamanaga, Shubia. A autoridade de Jesus. A autoridade. Canta, Labachulha, Dekov, Alamasubia. E às vezes nós temos que buscar a autoridade. E a Bíblia nos fala em Marcos 16:15: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, aquele que for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Esses sinais seguirão os que crerem em meu nome: expulsarão o demônio, falarão nova língua, profetizarão. Se beber alguma coisa mortífera, não farão dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esses sinais é para a igreja, para nós. Ele tem o poder. Eu e você somos o templo do Espírito Santo de Deus, somos um santuário, né, irmão Santo? Do Espírito Santo de Deus. É só, irmão, nós buscarmos. Canta, Lamanai. Então os discípulos ficaram perplexos, perguntando: quem é ele, que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é o Filho unigênito de Deus, é primogênito, é o príncipe da paz, é o conselheiro, é o Deus forte, é o Deus maravilhoso, é o Pai da eternidade, é o Rei dos reis, é Senhor dos senhores, é o Deus soberano, é a estrela da manhã, é a raiz, canta de Davi, e canta lá baixo e anda e cova. Ele é a luz do mundo, Ele está aqui nesta noite. Basta que nós tenhamos decova, labachunha, decova, mele canta, labachunha, decova, namanaia. Ele não mudou. A tempestade serviu como propósito de levar os discípulos a vencer o medo e a crescer, serviu como experiência. Tempestade que vem na nossa vida surge como experiência na nossa vida. A experiência, como Paulo diz, ela traz esperança, decova, lamanai.
Canta. Às vezes Deus permite nós passarmos uma dificuldade, uma luta, uma tempestade, um problema, para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para a nossa leva espiritual. Chegue, canta, labaxurianda e covanélia. É ruim é quando você está passando tempestade e não está na presença de Deus. Ruim é quando você está passando prova e não está na presença de Deus. Jó estava passando prova. Jó não entendia o que ele estava passando. Porque ele era um homem lá do Oriente. A Bíblia fala que Jó era um homem do Oriente, que era um homem bastardo, tinha os seus filhos criados. E a Bíblia fala que Jó tinha 10 filhos, olhava para eles, consagrava, fazia sacrifício para ele diante de Deus. Mas a Bíblia vai falar que Satanás, ele ficou observando a Jó. Aleluia. Satanás, ele pode olhar você por fora, mas ele não te conhece por dentro. Quem te conhece por dentro é Deus. E aí foi diante de Deus. Nem os anjos conheceu ele. Nem os anjos, como os anjos não conheceu. Mas Deus falou: tu veio de rodear e passear pela terra. Mas Deus, como ele, na sua onisciência, ele sabe todas as coisas, né? Veja o meu servo Jó, homem reto, sincero, íntimo da minha presença, desvia do mal, foge da aparência do mal. Aleluia. Canta lá, baixulhando, covanai. E a Bíblia fala que Deus permitiu ali Satanás tocar em tudo de Jó. Não, só não tirar a vida dele, a ponto da mulher dele falar: homem, abandona esse teu Deus, teus amigos te deixaram. Jó falou assim: como louco, como doido, eu falo: eu vi, meu Redentor vive e nu eu voltarei. Meu Redentor está vivo. Quem não passa tempestade na vida cotidiana? Eu já passei muitas tempestades. Cheio de canta na manaia. Teve uma época que eu passei tanta tempestade, mano, que eu orava, eu colocava a boca no poço, eu só ficava com gemidos inexprimíveis. Eu não tinha palavra diante de Deus, só derramava lágrimas. Mas eu quero falar para você que o seu clamor, que a sua lágrima não está caindo em vão. Canta lá baixinho. Mas Deus me deu graça, irmão, para me ficar firme. Fica firme, porque lá na frente Deus vai te dar vitória. Os irmãos conhecem a história de Jó, a tempestade que ele passou. Se alguém falar para mim que já passou a prova de Jó, eu não acredito. Ninguém passou a prova que Jó passou. Cheio de corvanai, açuiando e corvanai. Mas Deus restituiu tudo para ele, lá no final do capítulo 42, até os filhos. E ele viveu um velhice de bonança abençoado. Irmão, com Deus nós ficamos firmes no caminho do Senhor. Ainda que vem tempestade, vem vendaval, vem luta, vem dificuldade, vem diversidade, mas o Senhor está conosco neste barco. O Senhor está contigo. Não te atemorize, não te espante, não te passe. Ele é contigo. Ainda que alguém fale para você que você não vai vencer, mas eu quero falar que Paulo fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, por aquele que nos amou. Aleluia. Você é vencedor, você é vencedora, você é vencedor, como se ama. Deus tem um pastorado nas tuas mãos. Eu falo para o irmão, meu irmão, como pastor. Cheio de canta lá, vacilhando e corronai. Ele está aqui, aleluia. Então aquela tempestade se viu como experiência, como edificação. O crente está edificado na rocha. Todo o poder estava na mão dele. Este é o segundo tipo de tempestade, as experiências difíceis que o Senhor usa para nos fazer vencer o medo. Nos leva no nível de compreensão e revelação. Ele usa, ele trabalha de cada maneira, cada um ele dá uma prova. Ele não dá prova né, que você não possa suportar. Ele sabe que nós somos limitados, e ele é ilimitado. Ele sabe até onde eu vou, até onde o Luciano vai, até onde o irmão vai. Ele te conhece por dentro e por fora. Canta lá, baixulhando, e corronai. A Bíblia fala que quando
ele foi na casa de Jessé, e ali nos filhos de Jessé passou os filhos dele, Formosa, Eliabe, Abinadab, Samã, cada um mais formoso que o outro. O primeiro que apareceu ali, Samuel ficou preocupado: será que é esse? O seu povo Samuel não atenta para a aparência, nem a este que é escolhido. Eu não vejo como vê um homem para o exterior, por fora eu atento para o coração. Cheio canta laga súbia, suiandecova, neve suiandecova. Aquela irmã que está lá atrás, aquela senhora que está de roupa branca, aquela morena, ela faz assim: a irmã está olhando para mim, para cá, mão aqui, ó. Dá uma menina deitada lá dela, cheia de couva, lamanai. Deus manda falar para você que Ele vai completar uma obra, Ele vai colocar no prumo aqui que está torto, Ele vai trazer para o aprisco, para o retiro dele. O Senhor manda falar para a senhora que visita não só de perto, mas de longe, aquele que você, que a irmã olha com os olhos carnais e pensa: esse não tem mais saída, esse não tem mais solução, mas o Senhor está entrando com providência. Cheio de cantaraga súbia, Ele está aqui nesta noite. Irmão, Deus não está preocupado com quantidade, mas qualidade do povo que adora o Senhor em espírito e verdade. Adora Ele nesta noite. Só Ele é digno. Atenção daquela tempestade que resulta em grandes bênçãos. A Bíblia nos fala em Atos dos Apóstolos que Paulo, quando ele estava indo a Roma, ele sabia que lá em Roma ia ser o final dele. Quem conhece a história sabe. Mas a Bíblia fala que, lá no capítulo 27, versículo 20, quando ele relata: nós encontramos uma terrível tempestade que assolava o barco, onde Paulo estava para ser levado, ser julgado em Roma. Ao todo eram 276 pessoas que estavam a bordo daquele navio, daquele barco, ali com Paulo. E a Bíblia vai falar que apareceu um anjo ali e falou para Paulo, acalmou ele: pode ficar tranquilo, ninguém vai morrer, ninguém vai perecer. Irmão, quando Deus fala, o céu abre e a terra estremece. Deus está falando aqui nesta noite. Xericô, Valamanai. Não é que nem o Titanic que falou assim, nem Deus pode afundar. Aleluia. É diferente. Canta Lamanai. 276 pessoas a bordo. A tempestade era muito terrível. E note que no verso 20 que as pessoas perderam toda a esperança. As pessoas que estavam ali dentro daquele barco, daquele navio, perdeu toda a esperança. Ela perdeu até a esperança de viver, de salvamento. Elas acharam que não tinha mais saída, não tinha mais solução para elas. Nós vamos todos perecer, cheio de curva. E no verso 36, após 14 dias de tempestade, ninguém tinha nem ânimo para se alimentar. Mas o Senhor fala para você: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu e nós venceremos, irmão. Acontece que o apóstolo Paulo era um homem cheio da fé, movido pelo Espírito de Deus. Canta lá. Paulo prega aos companheiros de viagem sobre a esperança e a coragem que Deus lhe restituíra. Irmão, quando Deus aparece para você e fala com você, você não tem que preocupar mais, porque Ele é o dono da vida. Lá em Efésios capítulo 2 fala que Ele nos vivificou. A palavra que nos deu vida. Nós que outra hora estávamos mortos em nossos delitos, em nossas culpas, em nossos pecados, mas o seu amor que nos amou, com as suas misericórdias, o Senhor nos comprou, não foi com ouro nem com prata. Eu e você somos propriedade peculiar, exclusiva dele. Aquela irmã que está nesse banco, esse último cadeira de cara, essa mulher lá de óculos, faz assim, ó, cheio de Kovanai. Quando eu estou olhando para a senhora, Deus manda falar para a senhora
que Ele está contigo nessa tempestade, que Ele acalma a tempestade. Xericô, falamanai, que Ele te sustenta, Lecô, falabaxurianda, lamanai. Quando você olhou para ti, pensou que a irmã vai passar de um dia para o outro, mas a irmã está aqui para testificar. Xericô, falabaxurianda, quem conhece ela, está aqui para testificar, porque o Senhor tem fechado sepultura na tua frente, e Deus vai completar a obra naquelas vidas que a senhora tem apresentado. Deus vai trazer glória a Cristo para o retiro dele. Ele tem visto para frontes, levante as calunas, mas Ele está contigo neste barco. Cheio, corvanã, machucando, corvanã. A ação do apóstolo Paulo fez com que os homens reagissem, e apesar do naufrágio, todos se salvaram e foram recolhidos para a ilha de Malta. O povo de Malta nunca tinha ouvido falar de Jesus. Deus usou aquela tempestade para salvar aquele naufrágio também, uma nação, aquele povo, Porque quando Paulo chegou na ilha de Malta, os irmãos sabem, eles tinham sido ao fogueiro, viu uma Bíblia ali, aquela Bíblia, mordeu Paulo. E muitos ficou pensando assim, vamos esperar. Esse homem ele deve ser algum assassino. Vamos esperar, ele vai morrer. Mas ele esperou. E viu como Paulo não morreu, aquele povo conhecia os deuses pagãos, conhecia Deus verdadeiro. Ele falou assim, algum Deus. Não era. Era ali o poder de Deus que estava na vida de Paulo. Era a unção de Deus. Paulo estava na presença o tempo todo. Ele estava dentro do propósito de Deus. Então, quando você está dentro do propósito de Deus, tempestade, vento, nenhum pode te atingir, porque o maior está contigo, que é Jesus de Nazaré, noite. Observe o detalhe, estou dentro da cobra que mordeu a mão de Paulo. Glória a Deus. Que ele serviu para desmascarar a Deus a quem os malditos adoravam, irmão? Porque Paulo não sofreu dano algum. Abriu-se a porta para que todos os habitantes daquele lugar fossem abençoados pelo Deus vivo. Este tipo de tempestade acontece, antecede grandes bênçãos. Nossa atitude de ser fiel e corajosa é fundamental para, glória a Deus, para vencermos, irmão, a tempestade. Eu, meditando dentro dessa palavra aqui, eu estava orando, Deus me levou a Esther. Os irmãos sabem que ali tinha um inimigo do povo judeu, que era Ramã, ou seja, Amã, a Gagita. Quando ele foi exaltado no reino ali pelo rei Assuero, todas as pessoas, príncipes, tinham que dobrar o joelho e adorar ele. Mas judeus não dobram o joelho, só dobram o joelho para Deus. Foi assim, o judeu não dobra. Então Mardoqueu era um judeu, ele não dobrava o joelho. E aquele homem ficou irado, ficou indignado a ponto de mandar fazer uma forca para matar Mardoqueu. Mas a Bíblia nos fala que ali, irmão, está ali uma tempestade espiritual. Porque quando Esther ficou sabendo que Ramã tinha condenado todos os judeus à morte, porque ele pegou o anel do rei Assuero e falou para o rei: aqui tem um povo que é diferente, que tem um povo que não observa suas leis, não obedece às suas leis, e convenceu o rei agora com prata, dá tantos 10 mil quilos de prata para pagar a morte. Comprou o povo judeu para ser morto, comprou o povo judeu. E quando o Mardoqueu ficou sabendo, ele vestiu de saco e cinza, ficou na porta ali, porque não podia entrar. E a Bíblia fala que Esther, a Radassa, fiquei sabendo, porque Esther era prima de Mardoqueu, na verdade, mas ele criou ela como filha. Os irmãos sabem a história. E ela ficou sabendo, ela pôs as bolsas dela, ela convocou
Deus para orar e consagrar durante 3 dias. Olha aí, irmão, tem tempestade espiritual na nossa vida que nós vencemos só através da santidade, da nossa oração, do nosso jejum, da nossa santificação, da nossa busca a Ele. Eu convido a igreja a se colocar de pé. E a Bíblia vai falar, irmão, que Deus deu vitória. Deus mudou o quadro. Porque mesmo Esther sendo rainha, a escrava que se tornou rainha, para chegar diante do rei Assuero, ela tinha que estar na presença do rei Assuero. Porque esse rei, ele era um rei perturbado, oprimido, e ele tinha um cetro. Se você chegar diante dele, ele não estendesse aquele cetro para você, você já era. Você morria. Glória a Deus. Era um costume deles. Mas quando Esther chegou, o cetro acendeu. E ele falou: pede até o metade do reino, eu te darei. E ela marcou um banquete, o primeiro banquete. E Amã ficou alegre. Mas no segundo banquete, ela denunciou Amã. E o rei sabia que Esther era judia também. E era o povo dela que ia ser condenado à morte. E o rei falou assim: quem é esse maldoso? Quem é esse? É esse maldoso Amã. Aí a forca que ele tinha feito para mandar Mardoqueu agora, morrer naquela forca. O que eu quero dizer é isso? Deus está te dando a vitória sobre o teu adversário nesta noite. E o seu adversário quer ver a tua derrota, a tua destruição. Mas o Senhor quer ver a tua vitória. Fecha teus olhos e canta lá nas súbias velhas. Canta lá na chúbia de coco lá na chave. Debiaço e canta lá na chave. Esta irmã de obras, você separaria, você faz assim com as tuas mãos, as duas assim. Canta lá na chúbia, filha. Tu falou: pai, fala comigo. Eu tenho sede de ouvir a tua voz. Filha, quando tu chora, eu choro contigo. Quando tu alegra, eu alegro contigo. Filha, tenho te dado experiência diante da tempestade, diante do vendaval. Repaganta Lamanaia. Não esqueci daquela obra, Decova Lamanaia. Mulher, eu estou agindo, Decova. A tua vida é mistério em minhas mãos, Delamachai. Tenho fechado sepultura, Lemanachai. Tenho feito grandes obras através da tua petição, através da oração, no meu dos teus. Tenho dado livramento, Decova Lamanaia. Este não te conhece, mas eu conheço o teu deitar, teu levantar e teu andar. Alama, tu canta, Lamachai. Tu faz prova, não é o homem dessa terra. É com teu Deus. Eu digo para ti, mulher, estou agindo, Decova. Estou eu visitando teu sangue nesta noite. Estou eu visitando as leis da entupida. Estou eu derramando como as minhas mãos. Olha aí o que eu faço. Olha aí minha unção. Olha aí minha presença, mulher. Receba, repachama na gasúria. Vincho, canta na nagaxé. Ema na raçúria, Decova. Deus está aqui na casa. Ele canta na baixúria de Covanai. Demando canta na baixúria. Pai Santo, Pai querido, grande Deus de poder e de maravilha, continua abençoando a igreja que é a tua noiva, continua abençoando o pastor, os obreiros. Pai, traz vidas, ó Pai, porque o Senhor tem promessa, Senhor, papai. O Senhor não é filho do homem para que minta nem se arrependa. Meu Deus, que as promessas do Senhor vem cumprir, Senhor, o seio da tua igreja, o seio da congregação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoa cada um, em nome de nossa saúde e para Jesus, bem forte. Eu agradeço a Deus por tudo. Irmão,